Olá, tudo bem? Meu nome é Suzana Matos, você está no canal do Dicas Terceiro Setor e é muito bom ter você por aqui. Muito bem, essa semana a gente tem conversado sobre alguns assuntos e nós já conversamos sobre a questão de ONGs que podem cobrar por serviços prestados, isso é possível, mas analisa direitinho lá o vídeo para você ver o que eu estou falando lá sobre essa questão. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante e você vai ver depois na sexta-feira o outro vídeo que é bem interessante também. Mas hoje nós vamos falar sobre a questão do estatuto. A gente percebe que esse canal é um canal que as pessoas gostam muito de ver sobre legislação. Eu não sou formado na área de direitos, mas a gente busca ler, a gente buscar orientação, busca, né, redundante, né? A gente procura orientação de especialistas da área, a gente assiste muitos vídeos e a gente procura trazer isso para que possa ser um canal cada vez mais atrativo e eficiente e efetivo para você. Então, quero agradecer a você que é nosso seguidor e dizer que é muito bom ter você por aqui e que você mande sugestões também sobre o que você gostaria de ouvir neste canal, que a gente vai procurar aí responder com as suas expectativas. Muito bem. Certo dia eu conversei com uma pessoa e que tinha uma organização já há muito tempo e eu falei com essa pessoa, olha, como está o seu estatuto? Está atualizado? E aí essa pessoa falou para mim, olha, não, já tem mais de 10 anos que a gente não atualiza nosso estatuto. E eu abri a boca, eu tomei um susto, eu falei, mas isso não é possível. Eu me lembro que, como vocês sabem, eu faço parte de uma organização, eu estou na gestão de uma organização do terceiro setor em Guarulhos, a Associação Ação Vida, e como todas as organizações têm seus erros e a gente tem procurado corrigir para que a gente possa seguir de maneira efetiva. E eu me lembro que quando saiu o bendito do Miroski, né, o marco regulatório das organizações do terceiro setor, ou seja, uma nova lei para que eu pudesse ter mais clareza na questão do relacionamento das organizações, principalmente que recebem a verba pública, nós estávamos já em 2018 e a lei tinha saído em 2014 e foi atualizada em 2015. Em 2018 eu lembro que eu conversei com um advogado e esse advogado falou para mim, perguntou, fez a mesma pergunta que eu fiz para a pessoa. Falou, olha, Suzana, vocês atualizaram já o estatuto de vocês? Porque o Miroski está aí, tem que atualizar. E eu falei, não, né? E foi em 2018, 4 anos depois da lei. E o advogado chegou e me advertiu, me falou, como não? Você não fez ainda essa atualização de acordo com o Miroski? É preciso fazer isso para que você estejam alinhado com a lei do Miroski. E aí eu falei, puxa, então é verdade. Entrei em contato com um advogado voluntário e nós fizemos a atualização do nosso estatuto de acordo com o marco regulatório. Então, o que eu quero dizer para você e para mim, nós não podemos passar mais de 10 anos sem atualizar aquilo que é a nossa identidade, a nossa referência legal, que é o nosso estatuto. Então, o bacana é que a cada 5 anos você sente com o advogado e repense se existe alguma coisa que precisa ser mudada a cada 4, 5 anos, para que você pense se possa mudar ou não. E hoje, basicamente, a gente gostaria de falar sobre isso. Se o seu estatuto social, o estatuto social da OSC, que você faz parte, ele está atualizado, né? E é claro que para essa atualização acontecer, você precisa de um advogado, de um especialista. Não vá sentar lá você e querer escrever aquilo que vem na tua mente. Não, não pode acontecer. É importante que você tenha um advogado, de preferência um advogado ou contador especialista no terceiro setor, para ajudar você a fazer a tua atualização. Opa! E de preferência que ela esteja atualizada de acordo com o Miroski. Eu tô com a cópia dele aqui, ó. Miroski. Super tranquila essa lei, só procurar, tranquila de procurar, né? Porque para entender ela é complexa, né? Tranquila de procurar, dá um Google, você lê ela na íntegra, né? Junto com o seu contador, com o seu advogado, e você vai ver aquilo que está de acordo ou não com a sua organização para você poder desenvolver, né? Por exemplo, uma das coisas que é importante a gente mudar é a nomenclatura de ONG para OSC. Né? Então a gente ainda usa muito o termo ONG, mas é importante que a gente aprenda a chamar OSC, que ONG é um termo muito genérico que a gente usou durante muitos anos, que significa organização não governamental. Mas depois da lei 13.019, de 31 de julho de 2014, /2015, a gente utiliza agora o termo OSC, Organização da Sociedade Civil.
E é claro que existe uma resistência a isso, né? Uma resistência muito grande em mudar, porque a gente é assim, mas é importante fazer porque isso demonstra, eu falo isso sempre na nossa organização, que eu faço parte, isso demonstra que a organização está atualizada, né? Então é importante a gente ir trocando de ONG para OSC, usando essa terminologia para que as pessoas possam perceber que realmente a organização está atualizada. E diversos pontos que a organização ela precisa pensar em rever dentro do seu estatuto, né? Uma delas é realmente demonstrar o seu objetivo, dizer que ela de fato é uma organização sem fins lucrativos e que ela jamais vai dividir os seus lucros entre seus sócios. Uma outra questão que pode ser abordada, que a gente já falou, é a questão dos dirigentes, né, do envolvimento, que esses dirigentes podem ser remunerados, desde que não exerçam a mesma função. Outra questão que a gente falou também, já falei em outro canal, em outro vídeo, é a questão das tarifas bancárias que a gente pode receber, o ressarcimento, desde que seja verba pública, a compreensão entre agora termo de colaboração e termo de fomento, né, o relacionamento na questão do plano de trabalho, como é que deve acontecer, como é que deve ser realizado. Claro, sempre do ponto de vista aqui com a verba governamental, tá, gente? Então é importante que a gente entenda isso. O MIROSC, ele existe especificamente para controlar e fiscalizar aquelas organizações que recebem a verba do governo, né? Então, uma coisa que, por exemplo, eles pedem, está muito claro, né, lá no artigo 10º do MIROSC. A administração pública deverá manter em seu sítio oficial na internet a relação das parceiras celebradas e dos respectivos planos de trabalho até 180 dias após o respectivo encerramento. Então, você fez uma parceria lá com o governo, tem que estar lá o nome da organização, tem que deixar claro para que aquela organização realmente tenha um conveniamento público, que vai que você fala, mas a pessoa quer lá conferir no site, está lá claro. Isso daí é a responsabilidade do governo. Mas a organização também, ela pode fazer a mesma coisa, colocar no site que ela é parceira do governo, pedir, claro, autorização para o uso de imagem, respeitando as questões de LGPD, essas coisas todas, mas deixar muito claro para que as pessoas possam compreender. E hoje também é muito importante que as organizações, né, mais forte ainda, publiquem, né, no seu site o seu balanço patrimonial para ver essa clareza, inclusive deixando muito específico onde está a verba lá que foi recebida do governo, né? De preferência uma conta específica para isso, para não misturar as verbas, para que possa ver essa clareza, né? Então, o MIROSC, ele é uma lei que veio para trazer essa clareza entre o relacionamento da organização da sociedade civil, OSC, e não mais ONG, né? Vamos deixando aos poucos, né? A gente sabe que é uma mudança, mas as OSCs tenham clareza na questão dos relacionamentos das receitas. Porque, infelizmente, existe uma grande desconfiança do terceiro setor por falta, né, de credibilidade de algumas organizações que às vezes perdem totalmente o desvio da sua finalidade. Então, eu estou aqui passeando pela legislação e, é claro, são muitos artigos, muita coisa para ler. Deixa eu ver aqui, ó, só para falar para vocês quantos artigos nós temos. São cerca de 88 artigos dentro da legislação. E é claro que eu não iria ler tudo isso aqui hoje, né? Isso pontuei algumas coisas, mas é importante que a organização perceba e leia isso com a diretoria. Por exemplo, quais são os requisitos para celebrar parceria com o governo, né? Quais são, por exemplo, olha só que nós temos mais aqui de informações. As vedações, quem que não pode participar, uma organização que não esteja regularmente constituída, ou se estrangeira, não seja autorizada a funcionar no território nacional, tudo isso tem que analisar, né? Por exemplo, organizações que estão pensando em trabalhar com refugiados, se ela está dentro do país ou não, enfim. E tudo isso tem que ser analisado para que, no fim, a gente possa ter um trabalho de maneira clara e efetiva, né? Então, assim, por exemplo, o artigo 49 fala que as parcerias que têm duração de 1 ano com o governo têm obrigatória prestação de contas ao término de cada ano, aquilo que a gente falou. Faz a relação geral, publica no balanço, publica isso no site, coloca no jornal, para que possa haver muita clareza. E aí o artigo 51, quando fala da questão das
isenções e tarifas, né, que pode ter o ressarcimento, porque é muita movimentação que a gente acaba fazendo, dependendo do quadro de RH ou da movimentação financeira que for realizar. Então, gente, o Miroski, a primeira vez que eu li, eu achei um bicho de 7 cabeças. E me assustei completamente, chamei logo um advogado, falei, pelo amor de Deus, me ajuda nisso aqui. Mas à medida que você vai lendo, relendo várias vezes, algumas coisas vão ficando na sua mente e você vai compreendendo a maneira certa que você deve executar. E aí é importante, cada organização tem sua particularidade. Não significa que tudo que está aqui você vai seguir, não. Por exemplo, a gente não é uma organização que a gente tem conveniamento público. Então, a lei de isenção de tarifas bancárias não se aplica para a gente. Mas muita coisa se pode observar na questão de transparência, de clareza, que mesmo a gente não recebendo, a gente pode seguir essas práticas. Como, por exemplo, publicar relatórios, publicar balanço, não se envolver em partidarismo, né? Então, por exemplo, organizações que recebem conveniamento público não podem ter nenhum envolvimento partidário, né? E eu também defendo muito isso, a não ser que seja uma organização mesmo efetiva, né? Nesse aspecto, deixe muito claro isso no seu estatuto, e aí ela vai arcar com as consequências. Podem ter parceiros que queiram se aproximar ou não, ou de repente só a bandeira que ela levanta de partidarismo, né? Que eu acho muito difícil trabalhar dessa forma. Bom, mas basicamente é isso. E eu espero que a gente possa ter colaborado com você aí. E pense, então, em atualizar o seu estatuto. É como eu falei, às vezes a gente quer fazer muitas coisas dentro da organização, mas às vezes os recursos não vêm porque a gente não mexe na papelada, na documentação da organização. Então, para um tempo, reveja, converse com seu advogado, com seu contador e veja quais pontos que precisam ser mudados. Às vezes tem aquela diretoria com 20 pessoas. Na hora de você pedir para anotação ou preenchimento de documentos, tem que sair que nem uma louca atrás de todo mundo. Enxuga isso, dá para enxugar para 5, 6 pessoas, até 3 pessoas, desde que essas pessoas sejam efetivas. Dá para remunerar essas pessoas, desde que elas não tenham a mesma função. Enfim, tudo isso o marco regulatório preconiza para a gente poder executar na organização. Um grande abraço para você, bom final de semana. Na verdade, a gente tem um vídeo ainda na sexta-feira, e aí a gente você assiste. Eu quero desejar bom final de semana para você também, e a gente volta aqui com mais dicas muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau.